E aí, pessoal, como estão? Tudo certo? Espero que sim, que estejam bem. Então, hoje, dando continuidade ao estudo dos números quânticos, né? Novamente, o que são números quânticos? Os números quânticos são, como se diz, o endereço, as coordenadas que cada elétron que forma a eletrosfera de um átomo estão localizados ou a provável localização deles, ok? Como se fosse um mapa, ok? Como se fosse um endereço. Então, os números quânticos são o endereço de cada elétron, de cada eletrosfera, de cada átomo estudado. Os números quânticos são 4: o principal, o secundário, o magnético e o spin. O número quântico principal fala sobre o nível de energia. Em que nível, em que camada, certo? Os subníveis são as divisões dentro de cada nível, certo? É chamado número quântico secundário. O número quântico magnético diz em que órbita ele está. E o número quântico spin, em que sentido, horário ou anti-horário, o elétron gira no seu próprio eixo. Tá certo? Para cada órbita se comporta 2 elétrons, um no sentido horário, outro no sentido anti-horário. Para se calcular o número quântico, os 4 números quânticos de um átomo, eu preciso achar o subnível de definição. Então, através do subnível de definição, onde é feita a distribuição eletrônica, nós, através do diagrama de Linus-Pauling, o último subnível encontrado será o subnível de definição. Então, olha só, subnível de definição é aquele último elétron que vai ser colocado no diagrama de Linus-Pauling. Ok? Nesse subnível, nós vamos encontrar o subnível de definição, aonde eu vou extrair os 4 números quânticos. Tá certo? Então, eu vou fazer a distribuição dos elétrons sobre os subníveis, e aquele último vai ser o subnível de definição. Vou colocar aqui o exemplo 1. Ó. Exemplo 1. Um certo átomo X possui número atômico 34. Então quer dizer que ele possui 34 elétrons, porque o número de elétrons é o mesmo número atômico, consequentemente o mesmo número de prótons. Ok? Então ele tem 34 elétrons. Eu vou distribuir nos subníveis, ó, na sequência do diagrama de Linus-Pauling. 2 com 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Chegamos até aqui, ó. Então, somei os elétrons distribuídos com o número máximo, né? Para o subnível S é 2, o P é 6, D é 10, né? E o F é 14. E quantos estão faltando para completar 34? 4 elétrons, então eu pulo para o próximo subnível, que é o 3P, que poderia ser 3P6, mas 6 é o número máximo, então eu posso ser P1, P2, P3, P4. Ficou 3P4. O número 3, o grande, vai dar o número quântico principal, que vai ser em que camada, em que nível ele se encontra. A letra vai dar o subnível. Então, o S é 0, o P é 1, o D é 2, o F é 14. Estão vendo? Ó? O P é 1. Quando eu tenho o subnível P, eu tenho máximo 6 elétrons. Então, eu teria condições de colocar 3 órbitas. Ó. Tá vendo? Ó? Então, para o subnível P, eu tenho 3 órbitas. Vocês podem ver no vídeo anterior. Ó. Seguindo a regra de Rand, eu tenho 4 elétrons para distribuir. Pela regra de Rand, eu tenho que fazer todos para cima primeiro. Então, eu coloquei 3 para cima e 1 para baixo. Marquei o último onde é que foi colocado. Ó.
Esse último elétron aqui, ó, que vai dar os números, o restante dos números quânticos. Ó, coloquei 3 para cima e 1 para baixo. Todos para cima primeiro e 1 para baixo. Tá vendo? Onde é que parou o último elétron? Até marquei com um ponto, é um macetezinho. Ó. Ele parou na órbita menos 1. Ele está apontado para baixo ou para cima? Para baixo, então ele está no sentido horário. Então, o spin dele vai ser mais 1/2. Ok? Olhem só. Número quântico principal, o secundário, o magnético, que é as 3 órbitas, e o spin. Vou passar para o exemplo 2. Questãozinha até bem simples que cai em Enem, vestibular. Olha só. O manganês de símbolo Mn possui número atômico Z25. Então quer dizer que ele tem 25 elétrons para ser distribuídos, ok? O número atômico dele é 25, então ele possui 25 prótons e 25 elétrons. No diagrama de Linus-Pauling, pela ordem crescente de subníveis, eu encontrei o último, que é o 3D5. Ó. 2, 4, 10, 12, 20, 2, 4, 6, 10, 18, 20. Se é 25, eu só vou somar mais 5. 3D5. Esse é o subnível de definição. Ó. Ok? Mas mas o D é 10. O D é 10 o máximo. Pode ser de D1, D2, D3, D4, até D10. Não pode ser D11. Ok? Então ali, ó, extraí o 3, que é o número quântico principal. S é 0, P é 1, D é 2. Encontrei o secundário. Para o subnível D, eu tenho 5 órbitas, ou orbitais, ou celas, né? Tenho 5 orbitais, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. A do meio sempre vai ser 0. As para a esquerda serão os negativos, a direita serão os positivos. Quantos elétrons eu tenho para distribuir? 5. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei todos para cima. Por quê? Porque a regra de Rand diz que eu tenho que colocar todos os elétrons distribuídos nas órbitas primeiro para cima. Se fosse 3D6, eu colocaria a outra para baixo, como no exemplo anterior. Mas eu coloquei aqui, ó. Onde parou a última seta? Na órbita mais 2. Está ali, ó. Magnético mais 2. Aqui é o número em que casinha parou a última seta. Em que órbita parou a última seta. Está apontado para baixo ou para cima? Está apontado para cima. Então, o sentido é anti-horário. Então, o spin dele gira ao contrário do ponteiro do relógio, ok? Ao contrário do ponteiro do relógio, recebendo o valor de menos meio. Existe um macete que eu gosto sempre de ensinar, eu digo para os alunos e quem eu explico essa disciplina, esse conteúdo, que façam uma régua, né? Bem simplesinho. Deixem as somas prontas, né? Por cima, ó. 10, 30, 54, 70, 88, 102, 112. Tem mais elementos? Tem mais subníveis para trás? Tem. Mas esses não são muito estudados. Então, para vocês terem uma ideia, nós vamos ter o último natural, que é o urânio, né? Urânio 92, né? Vai estar localizado no 5F4. Então, já é fácil de achar o subnível de definição. Façam uma reguinha, né, em ordem crescente de subnível de energia, ó, os 18 subníveis utilizados. Você somar vai dar os 112 elementos da tabela periódica, os 112 números atômicos. Existem exceções, alguns elementos não saem essa regra. Tem algumas discrepâncias, algumas diferenças, né? Às vezes uma dureza ou ele é um líquido no meio do sólido, ele tem alguma diferença que a distribuição nem sempre é 100% essa aqui. Mas a regra é essa distribuição. Ok? Espero que tenha sido esclarecedor.
eu sempre digo, esse conteúdo é o que separa as crianças dos adultos no estudo de química, né? Para não dizer os meninos dos homens, os homens dos meninos, né? Porque vai dizer que eu sou machista, mas separa sempre as crianças dos adultos. Esse conteúdo aqui, se você dominou, os demais sempre vai ser um passeio. Espero que tenha sido esclarecedor. Bons estudos. Abraço do Gordo.